O Departamento Nacional de Transportes quer doar a antiga ponte ferroviária que cruza o Rio Pardo para o governo do Acre, mas o Ministério Público tenta impedir essa transferência. A ponte foi construída na década de 1900 e está ligada ao desenvolvimento da região. Uma senhora centenária, mais que respeitável. A velha ponte de ferro, sustentando sozinha o peso dos anos sobre os 120 metros do Rio Pardo, é a força que restou dos tempos áureos da ferrovia mogiana. Com certeza, ela sente falta do carinho nos trilhos que fazia a passagem das locomotivas, levando a riqueza do café de um lado para o outro, com tantas paradas em fazendas e estações. Ela envelheceu, mas nem por isso precisa ir embora. Desde o mês passado, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, autorizou o desmanche da ponte. Motivo? A doação da estrutura para a construção de uma nova ponte rodoviária no estado do Acre. Desde a inauguração, há mais de 100 anos, muita água já passou por baixo desta ponte e muito trem por cima dela também. Só que o processo de doação só enxerga ali um material de construção e não um caminho de ferro. Ele desconsidera completamente o valor cultural e o valor histórico para a região, inclusive com potencial de exploração turística. A reação veio de um grupo de voluntários ligados ao Instituto do Trem de Ribeirão Preto. Eles levaram o caso à Justiça e o Ministério Público Federal entrou com uma recomendação, quer dizer, um instrumento jurídico que aconselha a permanência da ponte aqui onde ela nasceu. Então, nesse caso, o Ministério Público, se mantiver a sua convicção no sentido de que a ponte não pode ser retirada, o Ministério Público entra com uma ação na Justiça Federal pedindo que essa remoção seja barrada. Um processo parecido aconteceu em 2018, quando a Maria Fumaça, da estação de trem da Avenida Mogiana, estava embarcada para seguir para a cidade de Salto, na região de Sorocaba. Uma ação comunitária impediu o transporte e a Maria Fumaça ficou. Este pesquisador de história diz que a participação popular é decisiva em casos como estes. Para quem tem coração, os personagens de qualquer enredo valem muito mais do que entulho. É compreensível que o Departamento de Trânsito olhe para a ponte como instrumento de transporte. No entanto, essa ponte ela conta uma parte da história econômica da nossa região que fez com que a cidade de Ribeirão Preto e sua região se tornasse algo muito especial na economia do país, né? A explicação de como a nossa vida econômica funciona diz muito respeito à história do ciclo do café nessa região, a linha de ferro da Mogiana e o transporte de ferro, de trem de ferro que levava o café para o Porto de Santos para ser exportado. E a gente precisa contar para as nossas novas gerações que nós brasileiros, nós paulistas, já fomos capazes de construir uma coisa grandiosa como a ferrovia, que era uma coisa monumental na época, uma coisa que nos igualava aos países mais desenvolvidos. As novas gerações precisam saber que nós somos capazes disso. Isso é muito motivador para todos. Nós procuramos o DENIT, mas ainda não tivemos resposta.